A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Hoje, domingo, dia 24 de maio de 2020, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Se você que está nos ouvindo tem interesse sobre o tema, aqui no nosso canal tem uma playlist só de Apocalipse. Nós vamos lá acrescentando os estudos que trouxemos aqui neste canal. Já tem 2 estudos lá. O primeiro selo, capítulo 6, versículo 1 e 2, e sobre o 4º selo. Hoje nós vamos ver sobre o 2º selo, que está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4. Vamos ler? Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Vamos orar. Senhor, meu Deus, que estamos diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça, Senhor. Fala conosco, Senhor, através dela. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. João, o apóstolo, quando esteve preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, ele recebeu essa revelação do Senhor sobre os tempos finais. E nós acreditamos que já estamos vivendo esse período que se aproxima do cumprimento das profecias que estão no livro de Apocalipse. Nós precisamos entender algumas coisas ao estudar este livro. João descreve os tempos que vivemos na linguagem da visão de um homem do 1º século. Então, ele vê guerra nuclear, ele vê guerra química, ele vê máquinas de guerra mortífera. Só que ele vive numa época que nada disso ainda tinha nem sido inventado. E ele descreve com as suas próprias palavras. Esse é um primeiro entendimento que nós precisamos ter. Já repeti em outros vídeos, mas acho que sempre é importante ressaltar isso. Os selos que nós estamos examinando agora é o começo das dores profundas que virão durante esse período relatado no livro de Apocalipse. Deus vai manifestar a sua ira sobre a humanidade, que o rejeita. E vem numa continuidade. 7 selos são abertos. Nesses 7 selos, no último é tocado 7 trombetas. E depois, na última trombeta, abre-se a palavra para relatar o derramamento das 7 taças da ira de Deus, que são os flagelos. Tudo isso nós vamos ver com calma, detalhadamente, em diversos vídeos. Se você gosta do tema, acompanhe, recomende para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque são muito importantes. Nós vamos falar de uma forma simples, sem nos aprofundarmos a muitos detalhes técnicos,
procurando apenas trazer aos irmãos e àqueles que nos ouvem uma visão do que João viu sobre os acontecimentos dos últimos dias. E a visão do segundo selo, ela é muito simples. Há um cavalo vermelho, vermelho é a cor do sangue, tem um cavaleiro sobre esse cavalo, que é a figura do anticristo, como já vimos na visão do primeiro selo. Se você não viu esse vídeo, veja. E essa figura do anticristo, ela tem um poder, mas é um poder temporário. Deus, de alguma forma, permite ao inimigo esse poder temporário, mas o parar está na mão de Deus. Nós vamos ver mais adiante, bem mais adiante, no livro de Apocalipse. Essa figura do anticristo, ele vem tirar, nesse segundo selo, a paz da terra através da espada. Obviamente, o tema do segundo selo é a guerra. O tempo que João viveu, o primeiro século, não estava caracterizado por guerras. O Império Romano tinha esmagado os inimigos e estava estabelecida a conhecida paz romana, que durou alguns séculos, embora à força o Império Romano conseguiu estabelecer a paz ali naquela grande parte do mundo dominada por ele. E óbvio que essa mensagem de João não é para o tempo que ele vivia, e sim para o nosso tempo. Por quê? Porque Jesus dá alguns avisos proféticos a respeito. Por exemplo, lá em Marcos, capítulo 13, versículos 5 a 7, Jesus diz assim: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus está dizendo, olha, vai chegar um tempo que esse anticristo, o que nós vemos aqui no segundo selo, em cima do cavalo vermelho, virá em nome de Cristo e vai enganar a muitos, porque ele vai dizer que vem para a paz e, na verdade, ele vem para fazer guerra. Jesus dá um alerta, não fiquem assustados. E isso é muito importante de nós entendermos, porque é necessário assim acontecer. Está dentro dos propósitos de Deus, esse julgamento que vem sobre a terra, sobre os homens que rejeitaram a mensagem da graça vinda por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda não é o fim. Vai acontecer muitas coisas, como nós vamos ver no livro de Apocalipse. Como é o quadro atual? Se nós, a maioria de nós, tem mais de 30 anos, já vivemos no século XX. E ali, no século XX, teve uma guerra mundial, com quase 10 milhões de mortos. Depois teve a Segunda Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, em 1914
em diante, eu nasci aqui no Brasil porque meus avós vieram depois da Primeira Guerra Mundial aqui da Europa aqui para o Brasil. E não passaram pela Segunda Guerra Mundial, que também foi nesse século XX, com quase 50 milhões de mortos. Entre eles, 6 milhões de judeus. Nós já vemos que a coisa no século XX já era bem diferente na época de João, que vivia sob a paz romana. Portanto, João escreve para nós. Hoje, no século XXI, já em 2001, começou uma guerra diferente, com o 11 de setembro. Um atentado terrorista no World Trade Center, lá em Nova York, as famosas Torres Gêmeas. Nós vemos um ataque de guerra que originou uma série de consequências. Em 2002, a procura por Bin Laden e outros membros da Al-Qaeda desencadeou a guerra do Afeganistão. Em 2003, a Segunda Guerra do Golfo, no Iraque. E agora, mais recentemente, questão de 9 anos atrás, 2011, começou um levante, conhecido como Primavera Árabe. Esses levantes no norte da África e no Oriente Médio, destituindo diversos ditadores. De lá surgiu a guerra da Síria, essa guerra civil, que dura até o dia de hoje. Segundo informações dos ativistas de direitos humanos, dentro e fora da Síria, o número de mortos no conflito passa de 500 mil pessoas, sendo mais da metade de civis. Lá em Apocalipse 16 e 17, ele nos dá um alerta, quando do sétimo flagelo, os homens vão blasfemar de Deus. As guerras vão aumentando, piorando, se intensificando, mas o que acontece é que os homens, ao invés de se converterem, eles vão cada vez mais blasfemar a Deus. Qual é a causa da guerra? Tiago 4:1 diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tens, matais e invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. E aí ele fala para a igreja: não tendes porque não pedis. Mas nós vemos aqui que Tiago deixa muito claro de onde procedem essas guerras e contendas que há no meio de nós. São os prazeres que militam, vivem no nosso corpo, pedindo mais prazer, mais dinheiro, cobiça. Matamos, invejamos, lutamos e fazemos guerras para alimentar esses prazeres, alimentar a nossa cobiça. Diante desse quadro, o que deve fazer a igreja hoje? O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:18, ele fala assim: se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Então, o que nós tiramos desta lição hoje é que as coisas vão piorar. Vai haver guerras tremendas aqui nesta terra.
mas que a igreja não deve se preocupar com isso, porque ela vai ser tirada antes dessas coisas acontecerem, que estão descritas aqui neste segundo selo de Apocalipse. Essas guerras vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. E as pessoas vão endurecer mais por causa dessas guerras. Mas para nós que ainda vivemos neste século XXI, momentos antes dessas coisas acontecerem, o que o cristão deve fazer? Diz aqui, olha, se depender de nós, diz o apóstolo Paulo, se depender de vocês, tende paz com todos os homens. Então, esse é um ensino que o Senhor me dá aqui nesse segundo selo de Apocalipse. Nós sabemos que o mundo vive em guerra, que o mundo vai fazer guerra, mas cabe ao cristão manter a paz no coração e aguardar com ansiedade a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrará de toda esta ira futura. Que Deus abençoe aos irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, te damos graças, porque embora este segundo selo revele coisas terríveis, guerra entre os homens de tal ferocidade que os homens blasfemarão o Teu nome, nós, a Tua Igreja, estamos protegidos desta desgraça que abaterá o mundo. Guardados debaixo da Tua palavra, aguardamos a Tua vinda. Senhor, nesse tempo que vivemos, traz a Tua paz aos nossos corações, para que nós possamos viver bem com todas as pessoas, com os nossos familiares, em comunhão, aguardando a expectativa da Tua volta, da volta do Teu Filho. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.